Olá, eu me chamo Augusto Martinez e tenho a grata satisfação de participar deste segundo simpósio internacional sobre gênero e cultura prisional. Aproveito a oportunidade para saudar os coordenadores deste simpósio, os professores Marco Ribeiro Henriques, professora Ana Guerreiro e professora Daniela Castilhos, pela excelência do trabalho e evento realizado. Nós submetemos, juntamente com os colegas Renato Simão Arruda e Marilda Franco de Moura, o artigo Covid-19 e o sistema carcerário brasileiro, critérios e limites impostos pelos tribunais para a concessão da liberdade. Nesse artigo, nós discutimos a situação envolvendo a população carcerária brasileira durante a pandemia causada pelo Covid-19. Nós também refletimos acerca da existência do estado de coisas institucional que já havia sido previamente decretado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro e, durante a pandemia, a recomendação 62 de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, contendo orientações para o cerceamento da liberdade durante a pandemia. Em nosso artigo, nós analisamos diversos habeas corpus impetrados junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A ideia de se analisar especificamente o Tribunal de Justiça de São Paulo e as decisões por ele proferidas se deu em razão de ser o tribunal com maior volume de processos e, consequentemente, responsável pela maior população carcerária existente em nosso país. De acordo com a nossa pesquisa, conforme restará melhor explicado pelos meus colegas adiante, nós chegamos à conclusão da existência de oportunidades na aplicação desta recomendação pelos tribunais. Isto porque chegamos à conclusão que a ausência de critérios uniformes durante a aplicação e a presença de decisões baseadas em situações e critérios subjetivos acabam por criar mais conflitos e novos processos no âmbito do Poder Judiciário, ao invés de realizar a pacificação social, que é o chamado primordial do Poder Judiciário. Portanto, nós faremos uma apresentação indicando como foi nossa reflexão e aguardamos os comentários dos colegas como forma de melhoria da nossa pesquisa. Agradeço desde já pela atenção e desejo um excelente evento. Até logo. Olá a todos, meu nome é Renato Arruda, eu sou advogado e sou aluno do professor Augusto Martinez no programa de mestrado em Direito da Universidade de Araraquara, conhecida como Uniara. Eu estou aqui hoje para falar sobre o nosso artigo Covid-19 e o sistema carcerário brasileiro. Critérios e limites impostos pelos tribunais para a concessão da liberdade. No ano de 2015, o STF, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, por conta da superlotação e da condição degradante
a que os apenados são submetidos. Quando desta elaboração da recomendação pelo CNJ, temos que eles, evidentemente, consideraram esse estado de coisas inconstitucional declarado pelo STF lá em 2015. Com a declaração pela Organização Mundial de Saúde da pandemia decorrente do Covid-19, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, instituiu a recomendação número 62/20, orientando os tribunais e os magistrados de primeiro grau a adoção de medidas preventivas no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Referida recomendação buscou estabelecer critérios pelos quais as prisões seriam decretadas ou mantidas. Em síntese, essa recomendação do CNJ estabeleceu que as prisões cautelares ou definitivas de gestantes, lactantes, mães de crianças até 12 anos ou portadoras de deficiência deveriam ser reavaliadas e novas prisões preventivas somente deveriam ser decretadas em caso de máxima excepcionalidade. Também estabeleceu que a progressão penal deveria ser antecipada aos presos que já se encontravam em regime semiaberto e fossem substituídas, em alguns casos, por prisão domiciliar. Percebe-se, com esta ação, um verdadeiro sopesamento das garantias constitucionais, privilegiando a vida em detrimento do cumprimento de pena. O presente estudo, ele consistiu na análise das decisões proferidas tanto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, proferidas pelo STJ e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. No caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós encontramos várias decisões que indeferiram a liberdade sob o argumento de que esta recomendação do Conselho Nacional de Justiça não seria um salvo-conduto para a soltura indiscriminada de presos. Já para os desembargadores que deferiram a liberdade, preenchido o requisito na recomendação do CNJ, eles acabavam por deferir ou a liberdade provisória ou a prisão domiciliar para aqueles presos que se encontravam em cumprimento de pena. No caso do STJ, nos deparamos com alguns habeas corpus coletivos, que foram, em sua grande maioria, indeferidos por conta de não se identificar a situação de cada um dos presos envolvidos naquele pedido. No âmbito das ações individuais, quando preenchidos os requisitos descritos na resolução, o STJ acabou concedendo a ordem, o que trouxe uma demasiada surpresa no decorrer do estudo foi a grande quantidade de habeas corpus que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça para tratar da questão da liberdade com base no Covid-19, com o fundamento da Covid-19. Foram mais de 35 mil decisões proferidas no tempo determinado no estudo, que foi de 20 de março de 2020 até o dia 30 de junho de 2020. Já o Supremo Tribunal Federal proferiu 2.265 decisões. Em sua grande maioria, os habeas corpus foram indeferidos liminarmente sob a arguição de supressão de instância, ou seja, o tema Covid-19 foi debatido no habeas corpus somente lá no Supremo Tribunal Federal, não foi tratado nas instâncias inferiores e, por conta disso, o Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido, dizendo que ele teria que ter sido apreciado também nas instâncias inferiores. No Supremo Tribunal Federal, tivemos 143 decisões deferindo a ordem de habeas corpus em caráter liminar e 90 decisões deferindo a ordem de habeas corpus no mérito da impetração. As decisões, quase que como um todo, retratavam, quando do deferimento, pessoas idosas ou pertencentes ao grupo de risco. Esse foi o resumo do nosso estudo realizado para a elaboração deste artigo, onde observamos a inexistência de uma uniformidade
das decisões e o acolhimento por parte de alguns da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, mas o não acolhimento por parte da grande maioria. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra agora para a doutora Marilda Franco. Um abraço a todos. Muito obrigado. Eu sou Marilda Franco, fazendo um fechamento sobre o sistema carcerário brasileiro. Infere-se deste trabalho que, muito embora a recomendação do CNJ traga orientações específicas, sabemos que elas não foram seguidas em muitas decisões. Ressalto aqui que norma cogente não é aplicada à conveniência do julgador. Trago aqui uma reflexão crítica para o sistema carcerário. Aqui estou, mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de um revólver, passar fome, estar sujeito a doenças. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Terei um dia a menos, um dia a mais, sei lá. Tanto faz, os dias são iguais. Mato o tempo para ele não me matar. Senhores, é isso. A realidade, não estampada nos jornais, não dá ibope. Ela não está estampada nos jornais. O que ficou demonstrado é que para determinados magistrados deveria se respeitar sua recomendação. Ela não tinha aplicabilidade ainda que o preso preenchesse seus requisitos. Se vê notório o reconhecimento da condição degradante enfrentada pelo encarcerado e se reconhece o risco de contaminação e propagação em larga escala. Mais ainda, o isolamento social defendido para a sociedade não tem o mesmo tratamento quando se tem como destinatário final a população carcerária. Claramente se vê que o Poder Judiciário desvia o enfrentamento da questão para questões secundárias, como a existência do setor de saúde dentro das instituições, como um argumento para a ameaça do preso. Bom, tudo isso, conforme informa o próprio Departamento Penitenciário Nacional, que é o DEPEN, aqui no Brasil, o sistema carcerário brasileiro conta com mais de 2.000 contaminados e 49 óbitos. Isso nós estamos contando aqui com a potencialidade transmissora do vírus, né? E uma progressividade que pode atingir de forma fatal milhares de presos que não podem se isolar. Enfim, a conclusão decorrente desse trabalho é a de que o judiciário age como demasiado subjetivismo e acaba por criar conflitos. Por quê? Porque a uniformização das decisões superiores reduziria a discricionariedade dos magistrados de primeiro grau. Aí com isso, claro, diminuindo o vultuoso número de habeas corpus impetrados junto aos tribunais e por propagar a sensação de insegurança jurídica. Com evidente, então, ofensa ao princípio da igualdade, julgando causas iguais de forma diferente e tornando aqui um fator sorte, com um elemento diferencial na aplicação da política criminal estabelecida pelo CNJ. Meu muito obrigada.